Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero aproveitar esse mesmo espírito de adoração e de quebrantamento para mergulhar naquilo que o Senhor tem nos dado e aquilo que o Senhor tem ministrado na vida da nossa igreja. Aos domingos, nós estamos experimentando a bondade de Deus, não só aos domingos, né? Nós experimentamos de domingo a domingo, mas aos domingos em específico, nós temos mergulhado e não só conhecido, nós temos visto e aprendido que o conhecer por si só ele não basta. Nós queremos tocar o Senhor, nós queremos tocar a veste do Senhor e nós queremos experimentar, de fato, a bondade dele. Porque eu não sei você, mas passa ano e entra ano e eu não me conformo. Passa ano e entra ano e muitas vezes eu olho para muitas coisas na minha vida e eu digo, Senhor, mas isso aqui eu já sei. Eu já fiz curso sobre isso, eu já li livros sobre isso, mas por que é que eu não experimento de fato? Então nós, enquanto igreja, nós cansamos. Não nos cansamos de desistir, de fadiga, mas nós nos cansamos de ter o conhecimento só por ter. Então nós queremos mergulhar em quem o Senhor é de fato. E hoje é a quarta mensagem, a quarta reflexão, de lá de Isaías, capítulo 61. Pode abrir a palavra do Senhor se você trouxe, se não, acompanha aqui no telão. Estamos experimentando a bondade do Senhor para nós. E aí nós vimos no versículo 1, foi a primeira mensagem que o nosso pastor pregou, que foi cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. Foi a mensagem lá de Ano Novo, primeiro domingo. Depois nós mergulhamos e nos apropriamos da liberdade que o Senhor nos dá, que foi a segunda mensagem, liberdade aos cativos. No domingo passado, nós vimos a tão grande salvação que o Senhor nos proporciona. E hoje, o Senhor tem algo muito específico, muito, muito dirigido aqui para a nossa igreja, que é a alegria. Hoje nós vamos mergulhar nessa afirmativa que o profeta Isaías ele disse. Nós cremos que, por mais que o profeta Isaías tenha escrito, ou algum auxiliar dele, é como se o próprio Jesus tivesse se apossado ali do espírito do profeta e tivesse liberado aquela palavra. Porque ele fala, nós vemos o texto que ele fala na primeira pessoa. Então é como se fosse, ou era, o próprio Jesus ali, há muito tempo antes de vir à Terra de maneira física, de maneira corpórea, muito tempo antes, o Cristo ressurreto, ele manifesta através da vida do profeta Isaías. Vamos ler o texto. Capítulo 61, eu vou ler a partir do verso 1, para que a gente possa se situar de onde nós estamos. Esse texto é o ano da bondade do Senhor. Eu vou estar lendo aqui na NVI, mas você pode estar acompanhando na Almeida, a versão Almeida. Diz o seguinte: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar daqueles que estão quebrantados de coração, a anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados de carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração
em geração. Eu não sei você, mas eu chorei muito no ano passado. Eu não sei você, mas eu chorei muito no início desse ano. Eu não sei você, mas o mundo tem derramado lágrimas. E a tristeza que assola o nosso mundo é uma tristeza que, ao meu ver, é sobrenatural. Não tem explicação. Por mais que você diga que é por conta de uma pandemia, é por conta do vírus, mas esses últimos tempos, esses últimos anos, uma tristeza tem assolado a vida humana. Parece que essa tristeza e a angústia, a depressão, parece que a pessoa já nasce com aquilo. Eu não sei explicar direito, nem tenho, talvez, autoridade profissional, porque não sou psicólogo, né, para explicar direito. Mas aquilo que nós discernimos, tanto pelo conhecimento humano, pela sabedoria humana, quanto no espírito, parece que a criança ela já nasce ali, sabe, angustiada. Só que nós não fomos feitos para permanecer em tristeza. Passar pela tristeza faz parte, é normal. Se você nunca sentiu tristeza, eu acho que tem alguma coisa aí de errado. Porque o próprio Jesus, ele sentiu uma angústia profunda no coração. No momento ali de entrega, Jesus ele olha para o lado, os discípulos mais próximos ali, todos os discípulos abandonam, mas os discípulos que caminhavam mais próximo dele, ele convida os discípulos. É como se ele estivesse assim, clamando aos discípulos. Eu ensinei tanto a vocês e no momento que eu convoco vocês à oração, vocês me deixam e vocês dormem. E naquele momento ali, na cruz do Calvário, o mestre diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Então, era necessário que Jesus passasse por aquela angústia, por aquela tristeza profunda. Mas, ele não permaneceu na angústia e na tristeza. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi lá no inferno, pegou a chave do inferno, venceu a morte e trouxe a vida para nós. Então, eu tenho que dizer também para você que, por mais que pareça comum a tristeza assolar as nossas vidas, não pode ser normal. Não pode ser normal. Não pode ser normal eu ler as Escrituras como nós estamos lendo, 365 dias motivados, leitura diária da palavra, os irmãos têm se envolvido, nós temos lido, crescido juntos. Não é normal que a gente leia a palavra do Senhor e a palavra do Senhor diz que a alegria dele é a nossa força. E por que é que nós andamos tristes? Talvez seja uma confissão minha, talvez seja, não sei, uma expressão daquilo que eu sinto, mas eu não me conformo, eu não quero mais seguir uma vida religiosa só de carteirinha, uma vida onde eu descubro as coisas, eu tomo conhecimento, e nós temos aqui ensinado. Essa igreja, nós podemos dizer que é uma igreja que ensina a palavra, porque nós não queremos que fique assim: aquele que está aqui, ensine, aquele que está aqui, viva, e quem está recebendo, ouvindo, seja um mero consumidor da fé. Não, nós somos iguais diante do Senhor. E aqui nós temos ensinado. Ano passado, o último curso que foi ministrado aqui foi Cultura da Igreja. Que curso fantástico. Nós vamos ter outra turma agora. Salvo me engano, é fevereiro ou março, nós vamos começar outra turma. Por quê? Porque nós estamos mergulhando, nós queremos nos apropriar, tomar conhecimento daquilo que foi, que o Senhor liberou para nós. Só que, ao decorrer da caminhada, nós temos percebido e entendido que o conhecimento por si só, ele não resolve, ele não basta. Porque se fosse assim, cientistas e grandes teólogos ou grandes médicos ou qualquer ciência ou profissão em que a pessoa estudou muito e de repente ela é ateu, a pessoa é ateu, não crê em Deus, então essa pessoa
ela adquire o conhecimento, mas se fosse assim, ela também viveria a fé. E a gente sabe que não é assim. A pessoa pode ter o maior conhecimento do mundo, mas se ela não teve a revelação de quem Jesus é, do que Jesus fez, não adianta. Não adianta. Né? Eu costumo dizer que aqui no nosso país nós temos teólogos, grandes teólogos que não são cristãos, que são agnósticos, que creem numa força maior, mas que não creem de fato no Deus que nós cremos. E eles têm um conhecimento muito grande. Filósofos, né? Filósofos que estão na mídia. Eu olho para certos filósofos e digo, eu acho que esse camarada aqui, ele tinha tudo para ser crente, mas não é. Não é por quê? Porque a diferença entre um ateu, talvez, e entre um cristão, um crente, a diferença é que o cristão recebeu a revelação. E o ateu não. Ele pode até ter recebido a palavra, ter recebido a semente, mas a manifestação do Espírito Santo, a revelação, a palavra rema, né? A palavra viva ali, ele, por mais que ele tenha recebido, ele não aceitou aquilo como verdade. Mas, voltando à tristeza, de fato, nós estamos em uma sociedade mergulhada na tristeza, mergulhada na angústia. Eu tenho conversado com as pessoas e aquilo que eu tenho ouvido e testemunhado para não dizer horrível, mas é deprimente. Só de ficar perto já dá aquela tristeza. Seja no trabalho, seja indo na padaria ou indo à padaria, em qualquer lugar. Você vê no semblante das pessoas, é um semblante caído. Eu tenho uma senhora que é uma pedinte oficial, né? Eu não vou dizer as características porque ela fica por aqui na região, né? Mas é muito interessante porque eu encontro diversas vezes essa senhora. Já ajudei ela algumas vezes. Já dei esmolas, como dizem, né? Mas é tão interessante porque eu olho para o semblante dessa mulher, não precisa ter um discernimento de espírito assim absurdo, ou, sabe, ser espiritualizado mais não, mas você olha para o semblante dessa mulher, você já vê, sabe, só a expressão dela, normalmente a nossa expressão é assim, né? Nós temos a coluna, ou deveríamos ter a coluna bem ereta, mas você olha para essa mulher, ela é toda mirradinha assim. Ela sabe, você vê, o que eu sinto é um espírito de pobreza ali naquela mulher, na vida daquela mulher. Tanto é que eu fico um pouco receoso e eu não ajudo ela sempre, como algumas outras pessoas. Porque eu olho para ela e digo, meu Deus, é um espírito de pobreza, de angústia dessa mulher que ela só consegue enxergar as coisas ruins do mundo. Sabe? E nós temos vivido isso e enfrentado isso, inclusive no seio da igreja. No seio da igreja. Eu não sei se você já teve essa experiência de repente chegar em um culto abatido, triste, e o Senhor vem e ele envolve, o Espírito dele envolve e é algo tão sobrenatural que às vezes o pregador não precisa falar nada, mas só de você pisar no ambiente, a expressão já muda. Eu estava conversando com o pessoal aqui da música, aqui do louvor, e eu disse, olha, vamos ficar sempre atentos e estar sempre em espírito de oração e de clamor por libertação. Por quê? Porque as pessoas elas adentram este local e a gente não sabe como a pessoa chega. Mas pode ter certeza que a unção que está aqui, que está na vida dos irmãos aqui dessa igreja, é uma unção vai cada vez mais se tornar uma unção tão poderosa que a pessoa, ao atravessar aquele portão, aquela porta ali, ela já vai ter pelo menos as suas emoções mudadas, as suas emoções preparadas para receber a palavra. E quando eu falo isso, me brilha os meus olhos, porque eu lembro dos grandes avivamentos que aconteceram. Algumas pessoas não creem que esses avivamentos aconteceram. Eu respeito. Mas quando eu olho e vejo a história desses avivamentos, irmão, você sabe o que é? Alguém está passando pela rua
E não é o fato de estar fazendo barulho, de estar com a música alta, não. Mas é de que o espírito da igreja, o espírito do Senhor está tão forte ali na vida da igreja que as pessoas passam pela rua e as pessoas são curadas. Aí eu olho aquilo e digo, meu Deus, por que é que isso não acontece mais hoje? Porque o espírito de tristeza, de angústia está nos assolando. É por isso que muitas vezes você pode adentrar este local, muitas vezes você pode estar nos acompanhando aí de casa, você pode estar o caco, pode não estar totalmente destruído, com as emoções destruídas, envolto, mergulhado no pecado, mas se você dá uma chance assim para o seu coração, se você abre o seu coração, antes mesmo da palavra ser ministrada, que eu digo assim, da palavra mergulhar, a gente mergulhar e entrar na mensagem mesmo, o seu semblante já muda. Então, na manhã de hoje, o Senhor tem dado uma palavra que é alegria para os que choram. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas vamos lá para Isaías capítulo 61, versículo 2. O finalzinho aí do versículo 2. Diz assim, vou ler o início para a gente pegar o contexto. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Agora, para consolar todos os que andam tristes. Então, a primeira palavra que o Senhor quer liberar nessa manhã é, se você está triste, você veio no lugar certo. Porque o Senhor quer liberar uma alegria. Ele está liberando uma alegria, um óleo que vai cobrir a sua vida, que vai ungir você, e você não vai sair daqui, se você se permitir, se você abrir o seu coração, você não vai sair daqui o mesmo. Só que antes de dar alegria, o Senhor é tão lindo, porque antes Ele nos conceder a alegria, Ele nos consola. É isso que o versículo 2, o finalzinho, ele diz assim, olha, para consolar todos os que andam tristes. Todos os que andam tristes. E eu tenho que dizer que o choro e as lágrimas, elas são necessárias no processo de cura. É necessário. Eu não sei se você já parou para se perguntar, mas será que o Senhor não poderia mudar a nossa situação assim? Será que Ele não poderia? Claro que Ele poderia. Mas são nesses momentos de angústia, são nesses momentos de tristeza profunda, que nós experimentamos quem o Senhor é de fato. Eu lembro que ano passado, quantas vezes eu fui angustiado em hospital, em leito de UTI, não só por familiar meu, por pessoas assim do meu convívio, mas pessoas mesmo que nós encontramos lá, né, no hospital. Quantas vezes eu não fui totalmente abatido, mas quando meus pés pisavam da porta do hospital para dentro, e é muita opressão, eu tenho que dizer que é muita opressão em hospital, porque é você unir o útil ao agradável, né? Você lida com a morte ali, o dia todo. Se tivesse algum médico, ou se tiver algum médico acompanhando, vai saber o que eu estou dizendo. É muito difícil, porque lida com a doença e a morte o dia todo, o tempo todo. Então, mas era tão interessante, porque a partir do momento em que por mais que eu estivesse triste, abatido, quando eu pisava do hospital para dentro, era como se fosse o próprio Deus ali, que estivesse comigo e ao meu lado. É como se nós abríssemos o olhar espiritual. É como se o anjo do Senhor acompanhasse e o Espírito Santo se manifestasse tão forte que fosse possível vê-lo. E é isso que é o consolo do Senhor. O consolo é o momento em que, mais do que enxugar as nossas lágrimas, é o momento que nós experimentamos quem Ele é. No consolo do Senhor, temos a oportunidade de viver experiências únicas. Quantas vezes, no momento ali de angústia, de tristeza, mas principalmente do consolo do Senhor, desse processo, porque o processo de cura, ele envolve primeiro o consolo.
Então, quantas vezes no consolo do Senhor, o Senhor não nos deu canções? O Senhor me deu canções. Eu nunca cantei aqui porque eu ainda não consigo nem cantar as próprias músicas que eu compus, né, em termos de voz. Espero um dia nós vamos cantar aqui essas canções, mas foi em momentos de angústia que o Senhor, de consolo, que o Senhor deu canções. Quantas vezes ou quantas experiências você que está aqui neste local, você não já teve em que o Senhor lhe deu uma profecia, em que o Senhor lhe deu uma visão, em que o Senhor lhe deu uma revelação, em que o Senhor lhe deu uma poesia, em que o Senhor lhe deu um texto, em que o Senhor lhe deu um livro? Quantas experiências nós já tivemos em quantos momentos, eu sei que muitos dos que estão aqui tiveram, em que o Senhor deu sonhos. José foi uma dessas pessoas. José sofreu, o bichinho sofreu. Mas eu creio que foi justamente nesses momentos de consolo do Senhor, em que ele teve o insight, em que a mente dele fez assim, bum, e ele conseguiu enxergar aquilo que o Senhor tinha dado a ele. E ele conseguiu enxergar o futuro de antemão. No consolo do Senhor, nós encontramos o descanso. Da mesma forma que é no consolo do Senhor que nós recebemos a revelação, né, de que nós explodimos de ideias e de que nós recebemos coisas do Senhor, é nesse consolo que muitas vezes ele também não nos dá nada. Não nos dá nada de música, de livro, mas, com certeza, no consolo do Senhor, Ele nos dá uma coisa: o descanso. E é tão interessante porque se a gente pegar a história de Israel, ali, o exílio babilônico, né, que Israel passou 70 anos ali no cativeiro, eles entraram no cativeiro porque eles não guardaram, eles não deram descanso à terra. A terra do plantio e a terra do coração deles. Eles trabalhavam sem parar. E aí chegou um momento em que o Senhor disse, o Senhor e o corpo, né? A terra clamou e a terra disse, olha, vocês não vão dar descanso não, então eu vou parar vocês, porque eu preciso do descanso. É como se a terra estivesse conversando ali com eles. E aí, cativeiro. Mas é tão interessante porque, mesmo no cativeiro, se a gente for ler os textos de Isaías e os textos que relatam acerca do cativeiro, mesmo no cativeiro, o Senhor diz o seguinte, olha, descansem em mim. Mesmo nesse momento de sofrimento, de dor, de escravidão, eu vou proporcionar para vocês o descanso. E é isso que Ele faz. E é muito interessante, eu não lembro agora se é o capítulo 59, mas são capítulos próximos desse aqui que a gente está lendo. E que o Senhor diz o seguinte, olha, vocês estão vivendo o cativeiro, mas trabalhem, curtam, aproveitem o momento, sabe? Se reúnam com a família, comam, construam casas, tenham filhos. E você para e pensa, meu Deus, mas eu vim para cá, parar nesse lugar, justamente porque eu corri demais, né? Porque eu não dei importância à minha saúde, eu não dei importância à minha família, então eu entrei nesse cativeiro. Mas o Senhor ele é tão bom que Ele propicia isso para nós. Então, talvez você esteja enfrentando um cativeiro na sua família. Talvez é um esposo que é alcoólatra. Talvez é um filho que é muito rebelde. Talvez é um irmão que é muito grosseiro. É uma mãe que não tem sabedoria nenhuma. É uma mãe que amaldiçoa o filho. Talvez você esteja vivendo esse cativeiro. Mas sabe o que é que o Senhor fala? O Senhor falou para o povo dele naquele tempo, mas Ele fala para nós hoje. Ele diz o seguinte, olha, viva, planta, cresça, mesmo em meio ao cativeiro. Por quê? Porque a minha alegria é a tua força. A minha alegria vai proporcionar, mesmo nos momentos de choro e de lágrimas, força para que eu consiga me levantar e viver. Mas aí ele segue, o texto segue. E aí,
o Espírito do Senhor, o próprio Cristo, ele diz o seguinte ali através do profeta Isaías, no versículo 3, ele diz assim: e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Uma bela coroa em vez de cinzas. A coroa é um sinal de realeza, é um sinal de autoridade, né? Só quem usava a coroa era o rei. O rei, a rainha, um príncipe, ou seja, era alguém que tinha autoridade para aquilo e era alguém que era honrado pelo povo ali, mas principalmente por Deus. E sabe o que é lindo? A caminhada com Deus, o que é lindo é porque o Senhor pega e Ele transforma alguém que estava escravo, alguém que era escravo ali, alguém que, sabe, que ninguém dava nada e transforma em rei. Parece propaganda barata, parece, sabe, propaganda religiosa barata, mas é uma grande verdade, irmão. Por mais que existam abusos e existam excessos, né? Mas quando você vê aquela propaganda que diz lá, olha, eu era um bêbado, né? Que nem a música, eu era um bêbado que só vivia drogado, né? Eu era largado ali, eu era alguém que ninguém dava nada, eu era alguém que sofria de complexos, eu era alguém que nem a minha mãe, não estou dizendo de mim, certo? Mas eu era alguém que nem os meus pais acreditavam em mim. Aí o Senhor vai, traz a revelação de quem Jesus é, o Espírito Santo vai, começa a trabalhar na vida dessa pessoa, e aí quando você olha, essa pessoa se torna totalmente o inverso daquilo que ela era, ou daquilo que estava sendo profetizado na vida dela. Eu acho tão lindo isso, porque você vê a história, os testemunhos contam isso, pessoas, pode perceber, se você for numa casa de recuperação, não sei se você já teve essa experiência, eu tive experiência de conversar e de caminhar com drogados, com pessoas viciadas em crack. Eu nunca fui, espero ir, e esse ano nós temos sonhos sim, de abençoar pessoas e projetos assim. Mas eu não sei se você já foi, conversou com alguém que lidera algum projeto de recuperação de viciados. Normalmente, essa pessoa ela foi viciada um dia. Normalmente, alguém que lidera um grupo de alcoólicos anônimos, ela sofreu do alcoolismo um dia. E eu acho isso tão lindo. Com isso aqui eu não estou dizendo e querendo, sabe, dizer, olha, se você não lidera nenhum projeto daquilo que você era viciado ou coisa do tipo, não estou querendo lhe condenar, não. Mas o que eu estou querendo dizer é que normalmente é isso que acontece. E é tão lindo você ver alguém que cheirava mal e hoje anda e tá cheirando a caiaque. É caiaque, um perfume bom. Qual outro perfume bom aí? Malbec, né? Então, é tão lindo isso, porque você vê e você diz assim, não, era impossível aquilo acontecer. O camarada só vivia fedendo, sem roupa, mas o que é que o Senhor faz? O Senhor vem e dá uma coroa. E o Senhor dá uma coroa não é porque aquela pessoa merece a coroa, é isso que é lindo. Não é porque ela merece, mas é porque pelo que o Senhor fez por nós. É porque o Senhor consegue enxergar lá na frente coisa que nem nós enxergamos. Durante a minha caminhada, eu enfrentei muitos momentos assim. De eu não acreditar nem em mim mesmo. Você pode dizer que é complexo, o que quer que seja. Mas é tão lindo porque Deus ele levantou pessoas na minha vida e eu vejo isso na vida de muitas outras. Ele levanta pessoas que a pessoa acredita mais em você do que você mesmo. Isso é tão lindo. Só quem faz isso é o Senhor. Então, quando você estiver passando por aquele momento de tristeza, de angústia, em que nem você acredita em si, pode ter certeza que no mínimo, aquele que morreu e ressuscitou, ele acreditou em você.
Então, quando você estiver passando por um momento de você estiver flertando, você estiver namorando com a depressão, porque eu sei que isso acontece na vida de muitas pessoas, você não entra em depressão, mas sabe aquele chaveco, sabe aqueles momentos em que você está só de olho na pessoa, e acha a pessoa bonita, né? E aí você começa a conversar com ela, aí você sai, você vai comer alguma coisa, você começa a passar mais tempo com aquela pessoa. Eu sei que isso acontece, talvez pode não acontecer na sua vida, mas eu sei que você que está em casa, eu sei que isso acontece também com você, também conosco. Muitas vezes nós flertamos, e aí por mais que nós não entramos nessa angústia, nessa tristeza, nós passamos perto. Por quê? Porque é sedutor. É sedutor e talvez seja agradável, entre aspas, a gente se entregar à depressão e se entregar à tristeza do que a gente levantar na manhã seguinte sem saber qual a solução para o nosso problema. O ser humano, é inerente ao ser humano, o ser humano ele tem o costume de terceirizar a responsabilidade. Então, eu vou de repente lá fazer uma entrevista de emprego, ou então eu vou para um projeto novo. Então, a tendência é de que se der errado, é de eu dizer, não, deu errado, sabe? É porque aquela pessoa, aquele chefe ali, ele é ruim. Ou deu errado porque, de repente, choveu, e aí, porque choveu, atrasou, e aí eu não consegui chegar, e aí... Não. A depressão, a angústia, a tristeza, muitas vezes nós flertamos com ela. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil eu ficar na minha cama, mesmo naqueles dias que eu não tenho vontade de levantar, é mais fácil eu ficar na minha cama lá sem fazer nada, do que eu levantar e batalhar. Do que eu levantar, para você que lida com negócios, com vendas, do que eu levantar e todos os indicadores colocando para baixo, é mais fácil eu ficar na minha cama, de repente chorando e ali sozinho, é muito mais fácil. Por isso que muitas vezes nós flertamos. Mas o Senhor faz isso, Ele dá uma coroa. E ainda que você não se enxergue, Ele já enxergou por você. E Ele transforma em reis aqueles que sofriam com a escravidão do pecado. Mas é tão interessante porque esse texto diz assim, ó, o versículo 2 diz... o versículo 3. A dar a todos os que choram em Sião. Em Sião. Ele não fala simplesmente a todos os que choram, mas aqueles que choram em Sião. Sião era uma cidade, tem muitas, não vou dizer traduções, mas muitos significados que nós poderíamos atribuir a essa palavra Sião. Mas aqui, Sião, a gente pode entender que era o local de habitação ali do povo de Deus. Sião, a gente pode dizer que era uma fortaleza ali que era localizada em Jerusalém. Ou seja, Sião é a presença do Senhor. Então, o que é que o texto, o que é que a palavra está revelando para nós? É que o Senhor, ele vai dar uma coroa no lugar de cinzas para todos aqueles que estão chorando em Sião. Então, eu quero perguntar para você nessa manhã, eu quero perguntar para você que está em casa, você tem chorado no lugar certo? Porque aqueles que choram em Sião receberão a coroa. Aqueles que choram em Sião. Então, até para chorar, a gente tem que procurar um lugar certo. A gente sabe disso. Se a gente chora, se a gente está angustiado no trabalho e a gente chora na frente do cliente, dá ruim, né? Se tem um lugar para chorar ali no trabalho, de repente você vai a um banheiro, enfim, você vai a um quarto, vai a um refeitório. Por que é que muitas vezes nós não choramos em Sião? Por que é que muitas vezes nós não choramos na presença do Senhor? Porque para receber uma coroa, para receber o consolo do Senhor de fato, para receber a honra que nós nem merecemos, nós precisamos estar em Sião. Nós precisamos estar na presença do Senhor, nós precisamos estar no local de habitação do Senhor. É por isso que eu disse, olha,
Tem muitas pessoas que estão passando por aqui, que estão angustiadas, estão chorando em tristeza, mas se a Sião do Senhor, se o quartel-general do Senhor, se a igreja da família aqui está num espírito tão profundo de adoração, de intimidade com o Senhor, de clamor por quebrantamento, pode ter certeza que a pessoa pode não estar chorando em Sião, mas se ela não está indo a Sião, Sião vai até ela. E isso acontece. Eu lembro que há uns há uns 3 domingos, eu acho que foi final do ano passado. Eu não sei quem dos irmãos conseguiu perceber ou se ateve, mas tiveram, acho que 2 domingos seguidos, ou foi um domingo e pula outro, e enfim, em que entrou uma senhora totalmente angustiada, era notório, eu conversei com ela, acho que outros irmãos conversaram também, que estavam ali, e era uma senhora que era uma mulher que ela era viciada, ela, pelo que eu vi, ela é viciada, e ela estava fugindo, ela estava angustiada porque uma outra mulher queria dar de porrada nela. E sabe o que é tão interessante, é que assim, ela entrou aqui, ela conseguiu ver aqui no local de refúgio, ela conseguiu ver Sião aqui. Então, o que foi que ela fez? Ela foi chorar em Sião, mesmo sem saber. Mas sabe o que foi interessante disso? Ela veio, entrou, nós oramos com ela, demos não sei se a gente deu um café, alguma coisa, ela entrou e tal. Mas acho que um domingo, ou foi 2 domingos depois, a mulher que estava perseguindo ela procurou aqui também. E chegou aqui e pediu oração. Meu Deus do céu, em que mundo nós estamos? As pessoas têm clamado por Sião. E aqui é o Sião do Senhor. E aí essa mulher veio atrás dela. Aí ela chegou aqui e disse, olha, ore por mim. Ela disse o nome. Eu não vou revelar o nome aqui, mas ela disse o nome, ore por mim. Aí tinha alguém na portaria, eu não lembro quem era. E aí eu disse, não, vamos entrar. Aí ela, não quero entrar não. Ela, tá tudo bem. Ela disse assim, eu só faço o seguinte, ore por mim, deu o nome. E ela já estava saindo. Eu cheguei, espere, vamos orar aqui agora. Você não quer entrar, mas a gente entra na sua vida. O Espírito Santo entra. A gente foi, orou, entregando a vida dela. Ela saiu. Mas a semente nós plantamos ali. Por quê? Porque o mundo está tão triste, tão angustiado, que ele procura Sião. Mas se ele procura Sião, e Sião não está de portas abertas, e as pessoas que estão em Sião não recebem, ou simplesmente, dá um abraço e Deus te abençoe, que consolo é esse? Por quê? Porque quando essa mulher bateu a porta ali, se nós temos o olhar do Senhor, o que é que nós fazemos? Aquilo que o Senhor fez conosco. Por mais que seja uma viciada, por mais que de repente tenha praticado furto, o que é que seja, nós pegamos uma coroa e nós colocamos na cabeça dela. E nós pegamos as cinzas. Olha, está aí uma boa ideia da gente fazer, da gente trocar coroas por isqueiros, coroas por cinzas, coroas por cachimbos. Está aí uma boa ideia, viu? Anote aí que vai chegar o dia, e esse dia já chegou, como a palavra de Deus diz, em que nós vamos trocar cachimbos de crack por coroas, por alimento, por vestes novas. E é isso que o Senhor faz, mas Ele não para aí. Veja que o processo de cura e de restauração do Senhor é uma caminhada. Primeiro, o que é que Ele faz? Ele nos coloca no colo dEle e Ele nos consola. E nesse momento, muitas vezes nós só fazemos chorar mesmo e colocar para fora, sabe? E gritar diante do Senhor, e o Senhor coloca no colo e nos acalenta, Ele nos consola. Mas Ele vai mais, Ele nos dá uma coroa, Ele pega as cinzas ali. A cinza, naquele tempo, significava humilhação, significava tristeza profunda. Então, quando o povo reconhecia o pecado da nação, o que é que eles faziam? Eles pegavam, raspavam ali a cabeça muitas vezes e pegavam um pano de saco e cobria. Por quê? Porque eles estavam se humilhando. Era uma simbologia, né? Era algo simbólico ali, mas que refletia aquilo que eles estavam passando. E é isso que o Senhor faz. O Senhor pega as nossas cinzas, a gente pode dizer que as nossas cinzas são jejum, as nossas cinzas hoje são as nossas lágrimas, e Ele pega as nossas lágrimas e nos dá uma coroa, mas Ele não para por aí. Aí o versículo segue,
O versículo 3 segue, ele diz assim: uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto. O óleo ele representa a unção. E o Senhor, nesse processo de cura, nesse processo de restauração, mesmo sem a gente enxergar, mesmo sem a gente sentir, muitas vezes, ele pega o óleo dele e ele derrama. E aí ele derrama sobre o nosso corpo, ele nos unge com a alegria dele. Sabe por que ele faz isso? Porque aquilo que ele nos oferece é aquilo que ele é. Tem uma canção dos Arrais que diz isso, ele é. Então, aquilo que o Senhor está nos oferecendo, ele não está oferecendo simplesmente porque ele é bom ou porque ele tem algo de sobra. Ele nos oferece o consolo, não é porque ele tem pena de nós, não. Ele nos oferece o consolo porque ele é o consolo. Ele nos oferece, ele nos unge com o óleo da alegria porque ele é alegria. Eu lembro de muitos anos atrás, uma mensagem de uma irmã, numa igreja batista que eu fui batizado, um dos primeiros passos. E eu lembro de uma mensagem, não sei se foi num acampamento, em que a apresentação da mensagem é: prazer, meu nome é alegria. Meu nome é alegria. E nessa manhã, o Senhor está com o óleo dele, eu não estou com óleo, mas vou representar aqui pela água. O Senhor vem com o óleo dele e ele olha nos seus olhos e ele diz: prazer, meu nome é alegria. Você está triste? Prazer, meu nome é alegria. Exulte de alegria, porque eu vim para que você tenha e você viva a alegria. E a alegria aqui, a alegria do Senhor, não é aquela alegria abobalhada, sabe? Aquela alegria, agora eu só vou ficar rindo, né? Eu sou o patati patatá, qualquer coisa eu estou rindo. Não, a alegria do Senhor é para que naquele leito de UTI você dê um glória a Deus e você dê um sorriso. Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor e de nada você terá falta. A alegria do Senhor não é uma alegria abobalhada que eu vou ficar rindo, que nem a música, acho que é Fala Mansa, né? Eu tô rindo à toa. Não, é um rir à toa independente da circunstância, porque a alegria do Senhor não é uma alegria circunstancial, é uma alegria essencial. Quando eu digo essencial, é porque está na essência dele, está dentro dele, está na constituição do Senhor a alegria. E essa alegria, muitas vezes, ela não é enxergada. Nós não vemos Deus como um Deus alegre, porque nós transformamos Deus em um Deus pagão, como o pastor pregou no domingo passado. O que é o Deus pagão? É o Deus que está lá, aquele Deus barbudo que está sentado na cadeira dele lá, que é obeso, né? Ele está lá com a barriga dele assim, sentado, coçando a barba, e aí dizendo: você fez isso, eu vou jogar um raio. Você oferecer um sacrifício, eu vou lhe abençoar. Não, Deus não é assim. E para mim ficou tão notório que Deus não é assim pela manifestação da vida de Jesus. Porque se você vê a vida de Jesus, o primeiro milagre de Jesus já foi aonde? Em um casamento. Casamento, alegria, vinho, sabe? Era festividade, era música, e o Senhor estava lá, levando a alegria dele. E aí o vinho acaba, mas aí o que é que o Senhor faz? Olha, já que o vinho acabou, eu vou colocar agora o meu vinho. E o vinho do Senhor, ele é algo que se renova a cada manhã. É por isso, irmão, por isso a importância. Se você ainda não começou, participe do nosso projeto 365 dias motivados. Por quê? Porque pela manhã tu tens a minha força. A canção diz isso, né? A cada manhã, sabe? Quando nós abrimos as escrituras, e eu gosto muito de fazer isso. Eu recomendo que você faça isso também. Tenha essa experiência. Se de repente você tem dificuldade em acordar cedo, bote o despertador 15 minutos mais cedo. Tenha essa experiência, mas é fantástico. Quando você acorda cedo, você vai na padaria próxima da sua casa, você compra o pão fresquinho, você faz um cafezinho, você bota lá o pão com café, e aí você abre as escrituras, e aí você começa a ler. Meu Deus, isso para mim é o pleno gozo que eu posso talvez viver aqui. Eu acho isso fantástico. E para você ver, o café é algo tão simples, o pão é algo tão simples. Porque não é o pão e o café. Mas é
é a presença do Senhor que está ali. Se você não teve essa experiência, eu aconselho você a ter, porque são nessas experiências que o Senhor vai nos ungindo com óleo, Ele vai derramando óleo, o azeite do Senhor, Ele vai derramando, para quando chegar o dia que você vai estar lá enfrentando a morte, quando chegar o dia que você está enfrentando o desemprego, quando chegar o dia que você está enfrentando a enfermidade, talvez não dê tempo de você ser banhado no óleo do Senhor, mas de tanto o Senhor ter lhe banhado naqueles dias, o seu tanque, ele consegue permanecer. Tem um livro, acho que fala sobre isso, andando de tanque vazio, acho que é alguma coisa assim. Ou seja, de tanto estar enchendo o tanque diariamente, por mais que em um dia você não consiga ter o tanque abastecido, mas ele de tanto estar cheio o tanque, sabe, você consegue sentir o óleo do Senhor. E Ele nos unge com o óleo da alegria. Por quê? Porque Ele é a alegria. Mas Ele faz mais, ele nos unge com o óleo dele, e aí o texto segue, no versículo 3 ainda, diz assim: o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. O manto, assim como a coroa, significa também honra. Né? Os reis, eles tinham um manto, eles tinham umas vestes especiais. Aqui a gente pode dizer que é manto ou vestes. Ele tinha uma roupa especial, um rei, um príncipe. E o Senhor, Ele faz isso, Ele nos honra quando nós não merecemos. Mas mais do que isso, o manto, a veste do Senhor significa também, sabe o quê? Proteção. Então, muitas vezes nesses momentos de tristeza, de angústia, que nós estamos ali andando pelo vale da sombra da morte, porque se você não andou, você vai passar, se você não passou, você vai passar, mais cedo ou mais tarde. E nesses momentos que nós estamos andando ali pelo vale da sombra da morte, em que nós olhamos para a esquerda, olhamos para a direita e não vemos ninguém, nós olhamos para a frente, vemos o mar, olhamos para trás, vemos Faraó, vemos montanhas, nos vemos cercados pela tristeza que o mundo nos impõe, e nós não conseguimos ver nem sentir nada, aí o Senhor vem com o manto dele e nos cobre. Não sei também se você já teve essa experiência, mas eu acho algo tão divino. Mas sabe quando, de repente, o seu filho ou a sua esposa, o seu amigo, ele está passando por frio, está no momento de frio, e aí você pega um cobertor quentinho ali, e aí você... Sabe aquele momento em que você está mergulhado ali, flertando com a depressão, e aí o Senhor levanta alguém, e essa pessoa que é levantada pelo Senhor e ela vai na sua direção, e muitas vezes ela não dá uma palavra, porque não é palavra que você está precisando ali. Sabe o que é que você está precisando? Um abraço. E esses abraços dos nossos dia a dia, da nossa vida, que por conta da pandemia foi cessado, então, por isso que nós sentimos tanto, porque, principalmente o brasileiro ele precisa do toque, do abraço, do carinho, porque o brasileiro, ele enfrenta uma carência muito grande de paternidade, ele enfrenta uma carência muito grande de afeto, né? Então, nós sentimos muito, por quê? Porque quando nós estamos passando por esses momentos, eu digo por mim, às vezes não é de uma palavra que eu estou precisando. Não é, talvez, talvez não seja de um sermão. Não seja de uma pregação. Não seja de um pregador. Mas quando nós passamos por esses momentos, nós precisamos de um abraço. Mais do que um abraço, nós precisamos do manto do Senhor nos cobrindo. E é isso que Ele faz. Ele dá uma coroa. Ele nos consola primeiro, depois Ele nos dá uma coroa, depois Ele nos unge com o óleo da alegria dele. É como se, trocando em miúdos, é como se Ele fizesse o seguinte: Ele chega, diz: meu filho, vem cá, sente aqui. Aí você sente, encosta a cabeça, você é consolado. Aí depois que você é consolado, aí Ele pega as suas cinzas, Ele pega as suas lágrimas, tira e caminha com você e diz o seguinte: olha, eu vou lhe dar um banho.
Você vai agora ser renovado. E aí você recebe um banho do Espírito Santo, que é o óleo da alegria. E depois que ele lhe dá um banho, que tira toda aquela sujeira, aqueles traços de tristeza, aí ele pega e lhe dá a roupa dele. A veste, o manto dele. E aí ele nos protege, ele nos marca como os filhos dele, nos dá acesso à herança dele. Tudo isso através de Jesus. Cristo, ele muda a posição do indivíduo. Ele pega alguém que era humilhado e transforma em alguém com honra. Ele pega alguém que era um escravo e transforma em filho. Aquele que vivia sujo, fedido, largado, desacreditado, em Cristo se torna um príncipe. Em Cristo se torna um príncipe. E talvez você não esteja conseguindo enxergar isso. É por isso que aos domingos nós temos experimentado a bondade de Deus. É por isso que aos domingos nós temos nos apropriado daquilo que o Senhor veio fazer. Porque Isaías 61, o profeta ali está profetizando o ministério de Jesus. O que é que Jesus vinha fazer e fez na terra? Era isso. E aos domingos nós estamos nos apropriando. Por quê? Porque não adianta saber que o Senhor nos consola. Não adianta eu saber que o Senhor me consola. Eu quero ser consolado por Ele. E aí, Ele muda a nossa posição. Mas Ele não para por aí. Ele nos torna como Ele é. E aí eu acho muito lindo. Na verdade, todo esse texto aqui é fantástico. Mas ele segue, o óleo de alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Então, no local não é que você de repente para de chorar automaticamente, mas você chora louvando, né? Você passa pela prova dando glória a Deus. E para mim são os momentos de adoração fantástica. Acho que é uma adoração muito mais sincera e muito mais firme. Mas ele não para por aí. O versículo 4 segue. O versículo 3 segue e diz assim: e eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Carvalho, eu não sei se você tem noção, né? Eu não sou especialista em madeira, mas o carvalho, até onde eu sei, é uma madeira de qualidade. E muito mais do que qualidade, é uma madeira de resistência. Eu vou dar esse exemplo através de um filme. Talvez você pode não ter assistido esse filme, mas eu sei que principalmente jovem e adolescente deve ter assistido esse filme. Eu não sei se você assistiu O Hobbit. É um filme, O Hobbit. Alguém aqui já assistiu O Hobbit? Levanta a mão. Ninguém, gente. Você assistiu, Joyce? Levanta a mão aí para não ficar sozinho. Senhor dos Anéis. Alguém aqui já ouviu falar desse filme, Senhor dos Anéis? Seus Anéis a gente já ouviu falar, né? Muita gente não assiste porque é mais de 3 horas o filme, né? Se deixar, eu passo o dia todo assistindo. Esse filme, O Hobbit, ele conta a história um pouco antes desse Senhor dos Anéis. Mas o que eu quero dizer nesse filme tem um guerreiro, um rei, que ele tinha as armaduras, né? A armadura de rei, aquela coisa que era mais resistente. Mas ele está numa batalha contra o exército inimigo e chega um momento em que o escudo dele é quebrado. O escudo lá de aço, enfim, de ferro, ele é quebrado e ele fica totalmente desprotegido. Ele está só com a armadura que já está gasta ali e com a arma dele, né, em punho. Então ele fica meio que desprotegido. Aí é muito interessante. Por quê? Porque ele pega ali, ele olha para o lado, vê uma árvore, vê um pedaço lá de árvore, de madeira. E sabe qual é a madeira que ele faz como escudo? Um carvalho. E aí ele pega esse pedaço de árvore, esse pedaço de carvalho, empunha numa mão, com a outra com a arma, e ele segue a luta. E é muito interessante, porque quando termina essa batalha, ele recebe o apelido, ou ele é chamado o nome dele que é Thorin, Escudo de Carvalho. A gente perdeu esse costume, né? Eu acho que é muito costume dos povos antigos, mas antigamente as pessoas elas eram chamadas pelas experiências que elas tiveram. Nos tempos bíblicos, o nome que era dado à pessoa era muito importante. Por quê? Porque normalmente a mãe dava o nome do filho de uma experiência que ela teve.
né? De repente, um exemplo, Ana chorou muito, né? Porque ela era estéril, e aí o Senhor concede um filho. E aí, Ana dá o nome do filho baseado na experiência que ela teve, né? O Senhor me consolou, o Senhor me honrou. E aí, o significado dos nomes era muito importante naquela época, talvez hoje não, mas aqui nesse exemplo que eu dei do filme, era muito interessante, porque ele era chamado só de Thorin, filho de fulano de tal. A família, o nome da família era mais importante do que o próprio rei, né? E isso era um pouco ruim, por quê? Porque quando ele tinha algum problema no reinado, aí os súditos, eles dizem o seguinte, no tempo do seu pai, alguém aqui já viu isso? Né? Olha, no tempo, algumas pessoas chegam e dizem assim, olha, naquele tempo que eu estava naquela igreja, naquele tempo que do meu avô, da minha avó, não era igual ao tempo de hoje, né? E aí a pessoa, muitas vezes, ela é reconhecida pelo que a família fez, mas não pelo que ela realizou. Hoje a gente vê isso, muitas vezes na política, né? Na política tem isso, ele está lá porque é filho de fulano de tal, mas cadê? O que foi que ele fez? Não, ele é filho de fulano de tal, está o currículo dele, filho de fulano de tal, né? E é muito interessante porque nesse filme ele ficou conhecido por ser um guerreiro que venceu uma batalha com um pedaço de madeira, de carvalho. E esse carvalho é uma madeira de qualidade e de resistência. Tanto é que ele ficou conhecido como um guerreiro resistente. E Deus, ele nos torna como Ele é. E Ele faz isso para a manifestação da glória dEle. Já estou chegando ao final. Mas 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4... 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim, o apóstolo Paulo ali partilhando da experiência dele, ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O que o Senhor tem falado ministrado através dessa palavra, através desse final do versículo 3, de que nós seremos chamados de carvalho de justiça, talvez você esteja passando por esse momento, mas é necessário que você passe. Hoje eu olho para a minha vida e digo, meu Deus, se eu não tivesse passado por tantos momentos difíceis, se eu não tivesse derramado tantas lágrimas, eu não estaria aqui. Por isso que o Senhor não resolve o nosso problema como um passe de mágica. Por isso que não caia no conto da carochinha que caminhar com o Senhor, Ele vai resolver os seus problemas como, né, a gente vê em propaganda, né? Compre isso aqui da Polishop, né? Aí compre essa máquina aqui que você vai perder peso, em uma semana você vai perder 7 quilos, né? Por que o Senhor não faz isso conosco? Ele poderia. Ele não faz isso conosco porque ele quer que a partícula dele, aquilo que dentro dele, que está dentro dele, do que é um carvalho de justiça, ele quer transferir isso para nós. Na verdade, para ser muito sincero, ele já transferiu. É porque nós não nos apropriamos, nós não ativamos isso. Então é por isso que ele não resolve os problemas como uma mágica. Porque ele quer que você apanhe ali. Ele quer que você pegue o escudo da fé e você coloque na frente do ataque do inimigo. Ele quer que você pegue a palavra dele que se renova a cada manhã. Ele quer que você mergulhe e renove o seu entendimento a cada dia, para que quando vier, de repente, uma palavra de maldição sobre a sua vida, você simplesmente diga, não creio nisso. Se você está dizendo isso, olha, Deus lhe abençoe, eu vou orar por você. Sabe por que muitas vezes, a gente não consegue se apropriar? Porque a gente não renova a nossa mente. Então, e é tão interessante isso, irmão, porque muitas vezes a pessoa que está do outro lado, ela libera palavras de maldição e palavras ruins, muitas vezes sem querer, inconsciente.
Às vezes é porque ela está num dia mal, ela teve um dia problemático no trabalho, e aí ela vem e lhe coloca para baixo. Mas veja, se eu me aproprio do carvalho de justiça, se eu tenho essa resistência, pouco importa. Deus lhe abençoe. Né? Com isso aqui eu não estou dizendo para você ser agora bestinha, de a pessoa chegar ali humilhar, não é isso que eu estou dizendo. Não, você tem que saber se impor enquanto ser humano. Se você está no seu trabalho, você é um profissional, você tem que se impor enquanto profissional. Mas o que eu estou dizendo isso aqui é porque eu sei que tem muitas pessoas que se sentem abatidas por conta de uma palavra que o esposo dá, por conta de uma palavra que a esposa dá, por conta de uma palavra que o filho dá. Então, não se sinta abatido, não pare a sua vida por conta de uma palavra que está sendo ministrada ali. Por quê? Porque você tem que pautar a sua vida não no que aquela pessoa está dizendo, você tem que pautar a sua vida naquilo que o Senhor está dizendo, e o Senhor está dizendo que você será chamado de carvalho de justiça. Por quê? Porque a sua resistência, né, vai servir para propagar a justiça do Senhor. E aí, já chegando ao final da nossa mensagem e concluindo esse texto, a gente tem o versículo 4. E diz assim o versículo 4: Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Sabe por que o Senhor está lhe chamando hoje de carvalho de justiça, mesmo sem você achar que é? Porque Ele está levantando você para que você restaure as ruínas das famílias desse bairro, as ruínas das famílias dessa cidade, as ruínas que os escombros, sabe, os sinais de pessoas que foram feridas na guerra. O Senhor quer restaurar essas pessoas através de você. Por isso que você está passando por essas situações. Por isso que você está, de repente, sofrendo hoje. Né? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que essa alegria não vem para você simplesmente viver alegre. Agora eu estou rindo à toa. Não, é para que essa alegria que brota no seu coração, ela seja transferida para outras pessoas. Salmos 40, versículo 1 ao 3 diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. É por isso. É porque, através da experiência que você está tendo, do poder do Espírito Santo que está sendo liberado nessa experiência, que você vai ministrar na vida de outras pessoas. Só que nós acabamos caindo em dois extremos, né? Ou nós queremos passar pela situação, mas passar... Sabe quando de repente, a gente leva com a barriga algo? De repente, para adolescente, né, para jovem ou para criança, diz: olha, rapaz, você tem que fazer aquilo, mocinha, você tem que fazer aquilo. Aí a pessoa vai, mas faz, sabe, daquele jeito que ludibria, né? Daquele jeito que não faz por completo. Olha, você tem que lavar a louça. Aí, lavar a louça ali, mas não passa o sabão direito, né? Não faz. Muitas vezes, nós não temos a autoridade, nós não conseguimos ministrar e levar essa alegria na vida de outros, porque no momento que nós estávamos para aprender, nós demos o jeitinho brasileiro. No momento que nós estávamos aprendendo a esperar numa fila, nós furamos a fila. Filas de espera são muito importantes. Filas de espera em consultório são muito importantes. Porque é nesse momento de espera que nós degustamos, muito mais do que degustar, nós nos apropriamos da presença do Senhor. E aí são nesses momentos que nós aprendemos para quando chegar de fato a hora de ter que colocar em prática aquilo que nós aprendemos, nós colocarmos. Então,
é um processo, mas Deus está enxugando suas lágrimas para que você enxugue as lágrimas do seu próximo. E eu tenho que dizer que o seu próximo não está necessariamente aqui dentro, mas o seu próximo está ao seu redor. O seu irmão não é só o irmão aqui da igreja, mas o seu irmão de repente é essa senhora que eu falei, que eu passo lá e já vejo, sinto aquele espírito de pobreza, de complexo. Esses são os nossos irmãos também. Eu não queria finalizar com esse texto falando sobre isso, mas o Senhor tem me incomodado. Mas você já viu um texto que fala sobre a festa, um banquete do Senhor? Esse texto diz o seguinte, que tinha um rei ou alguém muito importante ali que iria dar uma festa. E aí ele prepara tudo, prepara o banquete, ornamenta a sala, tudo. E ele chega para os seus empregados e diz, olha, leve o convite para os meus amigos, leve o convite para aquelas pessoas que estão próximas ali do meu trabalho, da minha igreja, da minha escola. E aí esses empregados, eles vão lá e levam um convite. Mas por incrível que pareça, quando esses empregados estão entregando os convites, as pessoas começam a dar desculpas. E as pessoas dizem o seguinte, olha, eu acabei de casar, então eu vou curtir meu casamento. Aí a pessoa diz, olha, eu acabei de entrar no emprego novo, então eu não posso ir nesse casamento. E aí, ou nesse casamento não, nessa festa, nesse aniversário, nesse banquete. E aí chega para outro e diz, olha, vamos lá, você está recebendo aqui o convite. Eu acabei de comprar um AP novo, ali na praia. Não dá para eu ir, eu vou nesse apartamento. E aí os empregados voltam e dizem, olha meu senhor, a gente tentou entregar o convite, mas não teve ninguém que veio. Aí sabe o que é que ele faz? Ele diz o seguinte, olha, você vai fazer o seguinte, você vai convidar agora aqueles que você encontrar pelo caminho. Você vai convidar agora aquele que está ferido na beira da estrada. Você vai convidar agora aqueles ao qual a sociedade não vê, mas eu estou vendo. E aí ele dá esse convite para todos. Ele abre. Então, na manhã de hoje, o Senhor está curando a sua tristeza. Ele está dando vestes, óleo, para que você convide outras pessoas para receber o mesmo. E aí que está. O que é que nós iremos fazer? Iremos fazer a mesma coisa que fizemos conosco. Quando a gente chegar diante de alguém que é inconstante, a gente vai chegar e vai dizer, olha, Deus te abençoe. Por quê? Porque você é alguém firme. Quando a gente chegar diante de alguém que você percebe que tem um complexo de inferioridade, você vai chegar para a pessoa e você vai profetizar na vida da pessoa e você vai dizer, olha, Deus te abençoe, porque eu te vejo um líder nato. Eu te vejo alguém, sabe, que é firme. Eu te vejo alguém que o Senhor quer usar poderosamente. Por mais que você, com seus olhos humanos, você não enxergue. Por quê? Porque o Senhor fez isso conosco. E nós estamos aqui hoje. Amém?